tema da nossa revisão hoje é a equação de segundo grau incompleta. Nós vamos lembrar aqui a equação de segundo grau completa. Nós temos um exemplo aqui, 2x² mais 3x menos 6. E a gente sabe que esse termo A é o coeficiente A é o termo que está elevado ao quadrado, tem um 2 aqui em cima. O coeficiente B é o termo que acompanha x. E o coeficiente C é o termo que está independente. Então, aqui nesse caso, nós teríamos que o A ele é igual a 2. O B ele é igual a 3. E o C ele é igual a menos 6. Nós vamos ver aqui alguns casos de solução quando nós não temos um desses termos. E aí nós temos três situações. A primeira situação é toda vez que nós não temos o coeficiente B. Note que aqui nós temos 2x² menos 18. Nós temos aqui o coeficiente A. Está aqui o coeficiente A. E nós temos o coeficiente C. Esse aqui é o coeficiente C. Então, nos falta aqui B. A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver isso aqui da forma que nós resolvemos uma equação de primeiro grau. Nós vamos pegar esse menos 18 que está aqui. Nós vamos trazer ele para esse lado da igualdade aqui. E ele vai ficar 2x² igual a 18. Novamente, nós vamos aplicar o conceito de equação de primeiro grau. O objetivo é que a letra fique para um lado, que o número fique para o outro. E aqui nós temos uma multiplicação. É 2x², está multiplicando. Esse 2 que está aqui, ele também tem que vir para esse lado, com a operação inversa, que é a divisão. E nós vamos ficar aqui com x² igual a 18 dividido por 2. E a gente vai ter que o x² é igual a 9. Seguindo nesse conceito de equação de primeiro grau, de solução, nós vamos pegar esse 2 que está aqui, ele é uma potência. Nós temos que trazer ele para esse lado com a operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz. Então, a gente sabe que o valor de x aqui é a raiz de 9. E aqui a gente vai obter o valor de x1 e o valor de x2. Nós sabemos que o valor de x1 vai ser 3, o valor de x2 vai ser menos 3. Porque essa é uma equação de segundo grau, tem esse 2 aqui, indica que tem duas respostas. E se nós pegamos aqui o 3 elevado ao quadrado, isso vai dar 9, vai ser 3 vezes 3. Se a gente pegar o menos 3 elevado ao quadrado, será menos 3, que multiplica menos 3, e a resposta também vai dar 9. Então, a gente tem aqui que o x1, 3, o x2, menos 3. Nós temos aqui um outro exemplo, eu já adiantei um pouco aqui para vocês, e nós vamos ter aqui a mesma situação. Chegou na parte aqui da potência, tem que vir para esse lado com a operação inversa, e aqui nós vamos ter que o valor de y será raiz de 25. Como é uma equação de segundo grau, tem um 2 aqui em cima, tem duas respostas. O valor de y1 vai ser 5, que é a raiz de 25. O valor de y2 vai ser menos 5. É a mesma situação da primeira. Se nós substituirmos aqui o valor de y encontrado, 5 ao quadrado dá 25, menos 5 ao quadrado também dá 25. Nós temos aqui um outro exemplo. Nós vamos ter que o x vai ser igual a raiz de 81. E esse x aqui vai ser o x1 igual a 9, o x2 igual a menos 9. É a mesma situação da anterior. Nós começamos aqui com 9x² menos 729. Esse 729, nós vamos trazer ele para esse lado de cá. Passou com a operação inversa. Era uma subtração, passou com uma adição. Aqui era uma multiplicação, passou com a operação inversa, divisão. Aqui era a potência, passou com a operação inversa aqui, raiz. E aí nós resolvemos a equação de segundo grau. Quando nós não temos o termo B, dessa forma. Sempre será feito dessa forma. Nós vamos para a situação 2. Nós temos um exemplo aqui, 3x²
menos x igual a zero. Nessa situação 2, nós não temos o termo c. Nós nunca temos o termo c. Podemos verificar aqui que o termo que está elevado ao quadrado é o termo a. E aqui nós temos o termo b. Esse menos x aqui é o termo b. O que a gente tem que fazer nesse caso? Percebemos que aqui tem 3x², aqui tem x. Nós percebemos que esse x aqui é um fator comum a esses dois termos. E nesse caso nós precisamos colocar o x em evidência. O que é colocar o x em evidência? É pegar a equação e dividir por x. E aí nós precisamos conhecer um pouquinho de propriedade de potência, um assunto a ser estudado, ser relembrado, mas eu vou fazer essa situação aqui para vocês poderem ter uma noção melhor. Nós vamos pegar o 3x² e dividir por x. Esse x aqui é 1x. E a gente tem também que dar uma revisada em monômios e polinômios. Esse 3x aqui na frente é 1x. A gente vai pegar aqui o 3 dividido por 1, dá 3. O x² dividido por x, a gente vai ter que aplicar a propriedade de potência. Esse x² aqui é x a primeira, quando não tem nada, é x elevado a 1. E a gente vai fazer aqui, manter a base, nós vamos manter o x aqui e subtrair os expoentes. 2 menos 1, fica 1 aqui. Nós podemos colocar o 1 ou não. Então isso aqui é 3x elevado à primeira. Vamos pegar esse termo aqui, menos x, dividir por x. Lembrando que aqui não tem nada na frente, também é 1. Aqui também é 1. E nós vamos ter aqui que 1 dividido por 1, por menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Esse x aqui é x elevado à primeira e x elevado à primeira. Nós vamos manter a base da potência é x, e nós vamos subtrair os expoentes. Então nós vamos manter o x e fazer lá 1 menos 1, isso aqui vai dar 0. X elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, então esse número vai ficar menos 1. Toda vez que a gente tiver essa situação, a gente vai substituir, quando tiver um menos x ou um mais x aqui, sempre vai ficar 1. 1 ou mais 1, ou menos 1. Se você tiver dúvida em fazer esse processo, pode sempre que acontecer essa situação, colocar 1 no lugar aqui. Mantenha o sinal que está aqui, coloca menos 1. Se aqui for mais, vai ficar mais 1. Vai ficar com o x que multiplica 3x menos 1. Se a gente aplicar a propriedade distributiva aqui, se eu trouxer chuveirinho aqui, eu vou voltar para a situação original que eu tinha. Porque quando eu multiplico 3x vezes o 3x, vai voltar para 3x². E quando eu multiplico esse x por menos 1, vai dar menos x. Então, nós podemos retornar à situação inicial se a gente aplicar a propriedade distributiva. Mas nesse caso aqui, o que nos interessa é ver que isso aqui é uma multiplicação, é um produto aqui de dois fatores. Produto é sempre multiplicação, e isso dá igual a zero. O que a gente pode fazer aqui é igualar um dos fatores igual a zero. Então, eu sei que o x1 dessa equação de segundo grau é zero. Nós temos aí que o x1 vai ser igual a zero. E o x2 vai ser a segunda equação. Nós vamos pegar o 3x menos 1 igual a zero. E nós vamos resolver aqui como a equação de primeiro grau. A gente vai colocar aqui o 3x igual a 1. Esse menos 1 ele vai vir para esse lado da igualdade aqui. A gente vai inverter a operação. E o valor de x aqui é uma multiplicação. Esse 3 tem que vir para cá dividindo. E aí nós vamos ficar com x igual a 1/3. Esse daqui é o x2. Então, a resposta dessa equação aqui é 0 e 1/3. E aí nós resolvemos a equação de segundo grau sem aplicar Bhaskara quando nós não temos o termo c. Nós temos aqui um outro exemplo. Foi feito o mesmo procedimento. Nós colocamos o x em evidência, só que nesse caso aqui nós temos um 5x aqui, e quando nós dividimos o 5x pelo x, nós vamos manter a base aqui. Aqui é 5, não tem nada na frente, é 1. 5 dividido por 1 dá 5, e a gente vai ter lá que o x dividido por x
não tem nada aqui, é 1, aqui também é 1. Nós vamos manter a base, que é x, subtrair os expoentes. Vai ficar x elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, o resultado disso é 5 vezes 1, que dá 5. É um 5 positivo aqui. E a gente vai ficar, então, com essa equação aqui. X que multiplica x mais 5 igual a zero. É um produto aqui, multiplicação de fatores, que dá igual a zero. A gente vai, de novo, pegar o x igual a zero, ele será o x1 da equação. Então, a gente sabe que o x1 vai ser igual a zero. E o x2 vai ser x mais 5 igual a zero. Esse termo 5 aqui, a gente vai trabalhar como se fosse uma equação de primeiro grau. É uma equação de primeiro grau. Ele vem para esse lado da igualdade, com a operação inversa. Isso vai ficar menos 5. E o nosso x2 aqui vai ser menos 5. A resposta desse exercício é o x1, 0. O x2, menos 5. Nós temos uma terceira situação, que é quando nós não temos nem B e nem C. Toda vez que acontecer isso, o x1 e o x2 vai ser igual a zero. Tem um exemplo aqui, 4x² igual a x. Nós vamos manter o x² aqui, trabalhar com uma equação aqui. Esse 4 está multiplicando, ele passa para esse lado da igualdade como divisão. Vai ficar aqui 0 dividido por 4, vai dar 0. Então, os dois x aqui, tanto o x1 quanto o x2, será igual a zero. Não é necessário aplicar sempre esse método. Se, por acaso, tiver dificuldade, pode aplicar a fórmula de Bhaskara ou produto de soma não vai ser possível aplicar porque ela não é completa, mas você pode aplicar a fórmula de Bhaskara e tentar resolver por fórmula de Bhaskara. Sempre que você tiver dúvida, aplique a fórmula de Bhaskara. Mas se você prestar bem atenção, se você prestar atenção nas operações, você vai ver que é possível fazer dessa forma e que é bem mais fácil fazer dessa forma. Vou deixar aí um pouco a tela. Vou tentar melhorar essa imagem para vocês poderem ter uma visão um pouco mais ampla do exercício que foi passado. Então tem aí para vocês verem. Vocês podem ver que é uma coisa que não tem um nível de dificuldade tão grande. Espero que vocês possam ter compreendido. Nós nos vemos na próxima.